Que Não bom. tem nada a ver com adulto-docente, porque Não. o adulto pode ser alegre, pode brincar, pode ter tudo que um ser humano feliz tem. Sim. Porque às vezes a gente, igual você falou do termo, adulto-docente, é mistura de adulto com adolescente. Ok. A gente tem que lembrar aquilo que eu toda vez falo, todo mundo reclama, mas é uma nova data estabelecida pelos artigos científicos da psicologia. Quem são eles? A adolescência começa com 12 e acaba com 25. Sim. Passou de 25, você entra na juventude. Você Ok. é jovem de 25 Eu sou jovem a partir de 25? até 40. Se você tem 40, você deve ter 38, né, Jô? Eu faço 36 no final do ano Então agora. você ainda é jovem. O Fabrício é jovem. Eu já não sou mais. Não é mais não. Não é também, para. Então, nós somos jovens até 40 anos. Ah, ok. 40 a 60, nós entramos na maturidade. Ok. Nós estamos numa fase que a gente não pode ter mais aquela instabilidade Que emocional. seria a fase adulta. Que seria a fase adulta, exatamente, né? Porque com 40 anos Já é pra pessoa estar madura. já é pra né? pessoa não ter tanta revolta como ela tem. Porque na adolescência, Jô, é Sim. extremamente normal. O ser humano tá passando por um adoecimento. Isso é fase de adolescente assim mesmo. Ele é cheio de interrogações, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, não sabe o que quer ou quer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é Exatamente. Ontem eu atendi uma família que tinha 2 adolescentes, um de 13 e um de 15. Ah. Chega a ser engraçado, porque eles sabem que acham que sabe tudo, que já dominam o mundo, Ok. que já tem resposta pra tudo. E isso é comportamento de adolescente. Agora, quando o ser humano tá ali com 25 pra frente, porque mesmo jovem, você já não Sim. pode mais ter aquele comportamento de Claro, adolescente. claro. Já tá na hora de você já ter sabido o que você quer ser na vida, a profissão, você Sim. já tem que construir sua nova família, você tem que começar a pensar que você quer construir, você tem que sair de casa dos pais. Então começa a desejar ali com 27, porque hoje alargou-se a fase dos seres humanos. Então ninguém casa mais com 21. A gente tá casando hoje com 29, 30, porque nós estamos vivendo mais. Minha mãe tem 84 anos e tá lá lúcida, conduzindo a escola dela, porque nós estamos vivendo mais. Então, o adulto-docente são aquelas pessoas que querem disputar com o filho, ou que é jovem, ou que é adolescente, comportamentos que cabem ao adolescente, que cabem aos jovens. Não quer dizer que você não pode viajar, passear, se divertir, mas cabe ao adulto não deixar as contas por pagar, não deixar seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, não comprar as coisas e não pagar. Isso são características que a gente vê num consultório de seres humanos que às vezes estão com mais de 40 anos ou com mais de 30 e age como se fosse totalmente inconsequente como adolescente. Por que isso acontece? Por que as pessoas envelhecem só na idade, mas não na sua atitude, não na sua consciência, enfim, por que isso acontece com essas pessoas? É exatamente o que você falou que eu acho bacana. Cabelo branco não quer dizer nada, né? Tem um monte de senhores e senhoras lá fora que são extremamente rebeldes. Rebeldia sem causa. No Sim. trânsito a gente vê. Deixa para ultraje a rigor, né? Mas ali pode. Ali pode, que é a irreverência dos anos 80 Sim, que a gente cantou isso aí tanto. do rock e tal, né? Sabe, vale a pena Sim, cantar. Eles levantaram a bandeira e valia a pena. Mas eles eram naquela época jovens, estavam levantando uma bandeira de liberdade. Isso. Mas não cabe, não dá para ainda ser aqueles seres humanos que estão com a mala no carro porque chegaram de Woodstock, aquele movimento hippie dos anos 70. Sim. E hoje a gente percebe, Woodstock entre aspas, Sim. né? A gente percebe que muitos ainda... Jô, quantos pais eu atendo que eles falam, ah, não, eu uso realmente uma droga ilícita com meu filho, porque na minha época eu não podia usar com meu pai, eu uso. Como que um pai vai usar uma droga ilícita na frente, chega ilícita ou lícita, não importa. Tá ensinando o filho o quê? Pode ser doido porque eu sou doido, pode ser imaturo porque eu Sim. sou imaturo. Porque somos a referência, né? Exatamente, Jô. Não é faça o que eu falo, faça o que eu faço. E o filho se espelha muito no pai, Demais. na mãe, né? Claro. E é através deles que também os jovens, os mais novos, vão tomar essas certas atitudes. E não é o correto, né, doutor? E hoje a gente percebe, Jô, muitas pessoas. É comum ter Muito. adolescentes? Nossa, Jô, imaturos demais, rebeldes demais, instáveis emocionalmente. Isso não tem nada a ver com transtorno bipolar. Sim. Porque hoje muitas pessoas chegam pra mim e falam, eu sou bipolar. Não, ele é instável. Sim. De manhã tá de um jeito, de tarde tá do outro, no outro dia tá de outro. Eu já ouvi, doutora, algumas pessoas falando, algumas amigas, dizendo assim, eu já cansei de me relacionar com homens de até tal idade. Eu prefiro homens mais maduros, homens que tenham conteúdo. Porque eu tenho percebido que homens nessa faixa etária de 28, 30, 35 até 40 anos, ou até 45,
ainda são muito imaturos. Mas hoje a gente está vivendo uma imaturidade generalizada, né? Não é só com homens, Sim. mulheres também. Há uma imaturidade generalizada. Hoje eu percebo... Tem muita coroa querendo ser menininha também, hein? Muita coroa e muito coroa. E não tem nada a ver com usar roupa jovial. Sim. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver você manter uma jovialidade, uma alegria, porque é bom ter essa disposição da criança para você ter coragem. Se Deus quiser, eu vou ter 80 com espírito de criança. Isso. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é na hora da sua responsabilidade, você falar, hoje eu não vou trabalhar, tô com preguiça. Cabe ao adolescente falar isso, e a mãe levantar ele da cama e falar, vai estudar. Né? Exatamente, mas hoje a gente percebe que as pessoas começam a trabalhar no emprego, não aguenta as frustrações, porque ser adulto é aguentar as frustrações e ter uma outra palavra que é muito usada por nós psicólogos, resiliência. É você receber o impacto que a vida te dá. Saber suportar Exatamente. as dores da vida, né? Os obstáculos, as coisas do dia a dia, né? E Jô, eu como psicóloga no meu consultório, o que frequenta são pessoas imaturas, reclamando do outro. Quantas mulheres, Jô, que têm filhos, que têm 3 filhos, que têm 4 filhos, que têm um filho, que não tem filho nenhum, reclamando como se elas fossem filha do marido. Eu percebo isso e é muito recorrente. Eu vivi muito isso. É mesmo, Jô? Vivi muito isso. E aí o marido não tem paciência de ser mãe de esposa, porque ela é uma adulta. A priori ela tinha que ser madura. E aí você, na verdade, você está no casamento, quantos homens falam, eu não aguento a minha esposa, ela disputa com a nossa filha mais nova. Sim. Isso é comportamento de adulto docente. Aí ela fala, não, mas ele não me dá bom dia com 3 beijinhos. Eu falei, nossa, com 30 anos de casado, tem que dar beijinho todo dia com 3 florzinhas. Isso é muito bonitinho quando o príncipe recasou naquele dia do casamento. Se fosse continuada a gravação daquele casamento até hoje, ele já tem brigado umas 4 vezes. Imagina. Porque é normal. E aí, depois da briga você fica de boa? Depois da briga... Não tô falando de brigar, puxar cabelo, matar, nada disso. Discussões fazem parte da vida. Faz parte. A gente tem Não precisa concordar em tudo. Quando Freud fala uma coisa que eu acho fantástica, quando todo mundo concorda com a coisa, pode saber que tem um manipulando a galera. Porque não dá, você não pode... lavagem cerebral. Total. Isso é manipulação. Esse problema de adolescente, doutora, pode ter sido influenciado pela família, pelos pais? Isso vem de onde? Nós somos frutos do que ensinaram a gente, né, Jô? Seja na primeira unidade terapêutica, que é a família, pai, mãe e o filho, vai crescendo a influência dos tios, dos avós, depois a comunidade, o trabalho e, enfim, a sociedade. Nós somos fruto dessa conjunção de coisas. Nós não nascemos com muita influência, nem aprendemos tudo no meio. Então, interage. A gente vai aprendendo. Aí algumas pessoas falam, não, mas eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, eu sou totalmente diferente. De repente, você teve um olhar para uma tia, para um tio. Porque o ser humano que nasce naquela família, ele escolhe para quem ele vai olhar, um olhar metafórico, né? E vai aprendendo com aquela pessoa. E quantas famílias hoje, nossa, assim, eu atendo senhores de 80 anos, que eu atendo muitos senhores, que ele fala, minha esposa tem 79 anos, mas ela dá piti, ela joga as coisas no chão, ela quebra os pratos. E isso parece criança mimada, nem é adulto. Pelo que eu estou entendendo, isso tende a piorar. Entende? Porque a senhora falou exatamente isso. Nós estamos vivendo num mundo de imaturidade. Se nós somos reflexo da nossa família, dos nossos pais, isso vai sendo passado de geração para geração e se a gente não conseguir controlar isso, os nossos jovens, os nossos adolescentes vão ser piores ainda do que esses pais imaturos que estão por aí, né? Eu atendi uma senhora que ela fazia terapia comigo, ela tinha 68 anos e ela sempre recebia na casa de praia da família do marido dela, os parentes do marido que vinham todas as férias. Ela falava com orgulho, quando eles estão vindo na estrada eu quebro todos os pratos. Como se estivesse fazendo uma coisa muito bacana. E o marido do lado falava, eu não consigo, eu quero separar, eu estou vivendo com ela há 30 anos, mas eu quero separar, eu não tenho condição de viver com a mulher que ela quebra os 30 pratos da casa de praia. E ela falando, eu quebro porque é normal. Como você vai mudar uma característica de uma pessoa com quase 70 anos que ela acha normal quebrar os pratos? É justamente a minha pergunta para a senhora. Essas pessoas estão prontas para seguir a vida independentemente de um relacionamento, na sua família, enfim. Como ajudar essas pessoas, doutora? Dando responsabilidades, cobrando? Como é que a gente consegue Na ajudar? verdade, essa pessoa tem que se perceber adulto docente. Mas com 50, com 60, com 70 Mas se ela anos? se perceber, sabe o que é análise, o que é psicoterapia? É quando você fala, eu errei, admitir o erro. Sim. Sabe? Olha o que aconteceu quinzena passada. Eu cheguei atrás. Hoje eu cheguei
antes do horário. Então, Muito bem, doutora. Muito parabéns bem. para mim. Fabrício Já falou, nota, parabéns. Fazer igual lá na escola de samba. Nota 10. Mas isso foi o quê? Eu não posso ficar sempre chegando atrasada. Sim, Isso é sim, imaturidade. sim. Então eu reconheci o erro, eu melhorei. E que eu chegue de 15 em 15 dias que eu venho aqui no horário. Mas será que quem é adulto docente tem essa capacidade de reconhecer? Ou vai continuar colocando a culpa em você, no Fabrício, Sim, no trânsito, sim. no pneu do carro? Sempre vai ter uma desculpa. Eu estou usando o meu exemplo. O adulto, ele tem capacidade de falar, beleza, eu vou melhorar. Adulto docente fala, que nada, é o meu marido, é meu filho, é a Gazeta, Eu é a faço mesmo. Eu faço mesmo, é o meu chefe, é o governo. E vai sempre esperar um salvador. Eu sou assim, não vou mudar e esse é o meu comportamento, que se dane. Musiquinha da Gabriela, sabe? Então, essas pessoas, elas não mudam. Então, quem tem que mudar, quem tem tá perto delas. Ou muda separando, ou muda mudando, sabe? Porque é muito cansativo, Jô. Para uma pessoa que é adulta, conviver com um adulto docente de mais de 25 anos é cansaço, sabe? É cansaço, Físico enfado, e mental, total. Por isso que a gente está vivendo uma era de tantos divórcios, porque mulheres e homens às vezes acham que eles não precisam mudar, que eles podem continuar daquele jeito. E muitas pessoas estão cansando, Jô. A gente tem uma vida só para viver, pelo menos uma vida física. Se existe outra vida, ninguém voltou para contar. Não estou falando apologia nada, simplesmente estou falando, a gente tem que viver aqui os 95 anos que a gente vai viver, que seja 95, a gente tem que viver da melhor forma possível. Verdade. E o adulto docente, ele fala, não, quando eu morrer eu vou pro céu, lá vai ter ruas de ouro. Coloca uma expectativa sempre longe dele, para ele não mudar. O adulto docente tem que... Se você está ouvindo hoje, a gente chegou à conclusão que você é do jeito que a gente está falando, fala assim, beleza, então a partir de hoje eu vou mudar. E aí, no dia que fala, eu vou mudar, ele muda. E se você está falando, meu marido que é o culpado, você é adulto docente. Porque o adulto docente sempre olha o outro. É o outro que é culpado, não sou eu. Aponta sempre o dedo, né? E nunca reconhece. Nunca. E isso é uma característica... Mas é do adolescente, né? Sim. Mas é do adulto docente. Então, são aquelas pessoas que cansam o relacionamento, que destroem as relações. E aí, no final, eles ficam sozinhos, porque ninguém vai ter paciência. Então, a gente vê muitas casas de repouso com senhores e senhoras que estão lá porque ninguém tem mais paciência de aguentar piti de pessoas que não deveriam estar piti. Aquela instabilidade emocional, aquela característica do rompante, aquilo sai batendo a porta. Já pensou? Você que é um senhor de 70 anos, convivendo com a senhora de 65, que ainda sai batendo a porta como se tivesse 15 anos. Ninguém aguenta, né, Jô? É verdade, é verdade. Olha, assunto muito interessante hoje aqui no nosso show de saúde. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, que sempre nos atende com muito carinho, vem sempre trazer ensinamentos sobre a vida, né? Sobre família, sobre ser humano. A gente fala de tudo aqui no nosso programa, sempre com a doutora Cássia. Hoje, o tema adolescentes, tema muito atual, e eu espero que você tenha curtido, tenha gostado e tenha... se ligado, né? Jô, ontem eu atendi uma paciente que ela veio porque ela assiste aqui o show de saúde seu, Tatiana. Ela vem porque ela escuta sempre você e aprendeu a me ouvir aqui. Amém. Olha que bacana. Que coisa gostosa. Eu espero que mais e mais pessoas continuem acompanhando os nossos papos aqui no nosso show de saúde. Beijo no coração, amigo ouvinte. Brasil amanhã, hein, doutora? Acorda cedo, hein? Eu sempre acordo cedo. Tchau, bom dia. Doutora Cássia Rodrigues...